Agora ele dá início à explicação dos códigos de processo, começando com a primeira questão, que é criar um pai, um avô e um filho. Aqui é as variáveis que vão dar início ao processo. Isso aqui é o processo pai, que vai receber um getPID, que vai ser imprimido. O PID2 vai receber um fork. E se o PID2 for igual a zero, que significa que ele é o filho, esse PID2 vai receber um outro fork e vai executar essa função demora. Essa função demora serve somente para comer CPU. Agora, um exemplo. Aqui o PID do pai, dando um PSD. Consegue ver na árvore. Aqui o processo avô, o processo pai e o processo neto. Agora com a segunda questão, que é para criar um pai com dois filhos. É semelhante com a primeira questão, a única diferença é que não tem a função demora. Aqui também no if, e se o PID for diferente de zero, que significa que ele é o pai, o PID2 vai receber um fork. Aqui exemplo prático. O processo pai, do PS3, pode ver que o processo pai tem dois filhos aqui na árvore. Isso fica mais claro quando então pode ver que o pai aqui e o PID dele é repetido nesses dois processos, que significa que esses dois processos são filhos desse pai. E agora com a questão 3, que é para o neto matar o filho, o pai. Clicando kill. O que acontece com o processo filho. Aqui pode deixar que antes que o processo filho, esse aqui, era filho desse processo, agora ele já é filho desse processo, que é o 1276. Ele é adotado por esse processo. E quando o processo pai, que foi morto pelo filho, ele se transforma em processo zumbi, que significa que mesmo depois que ele ter terminado a sua função, ele continua na tabela de processos. Agora, para a questão 3, nós vamos ter um programa em Python que ilustra o funcionamento de uma atriz. Primeiro, então, nós temos a importação mesmo do módulo da atriz. Temos as funções, que no caso representam as tarefas que vão ser executadas pelas nossas trizes. Agora, na linha 14, 15 e 16, nós temos a inicialização das trizes com trid.trid apontando para um target. E esse target, no caso, é a tarefa que vai ser executada pela própria tríade.
E essa tríade vai ser iniciada na linha 18, 19 e 20. E aqui no nosso exemplo prático, no nosso terminal, nós podemos ver que ela realmente escreveu as letras que foram pedidas. Bom, agora a questão 5, que é fazer uma ordenação de números utilizando os processos de threads. Aqui a gente tem um código em Python que ele vai fazer essa ordenação. Eu escolhi fazer a ordenação pelo Quicksort, né? Pelo método de ordenação, em que ele vai utilizar o pivô e vai dividir os números em direita e esquerda. Aqui, logo no início, a gente está importando as bibliotecas e embaixo a gente vai ter uma função que vai ser a função quicksort. É nela que vai haver a ordenação dos valores. Então, toda essa parte, logo depois desse print, até antes desse ltree, ele vai ser o código que vai ser responsável por fazer a ordenação. A partir de ltrade e rtrade, eles vão ser variáveis em que eu vou definir um valor nulo e eu vou fazer operações com ele. Nesses ifs, eu vou ter como decisão saber se os valores de J e I eles estão mais para a esquerda ou para a direita. E dentro deles, eu vou executar, utilizando o target também, como a gente viu no exemplo da Gabriela, para poder executar a mesma função de quicksort, em que ela vai passar como os parâmetros o set, a direção em que ela está, se é left ou right, e a numeração, que ela está atual. E logo quando a gente sai dessa estrutura de decisão, a gente tem mais um if em que ela vai verificar se o valor ele não está nulo, e se não estiver, ele vai chamar o método join para aquelas variáveis lthread e rthread. Ele vai retornar o valor que foi armazenado em set. Aí, embaixo desse main, esse main é só para dividir a função e da minha parte principal. Embaixo desse main, eu vou estar definindo uma lista sem declarar nenhuma restrição de valores. E nessa lista eu vou colocar no máximo 10 números aleatórios que eu vou ordenar. E eu vou printar essa lista primeiramente, e nesse res, esse res, é uma variável em que ela vai chamar a minha função QSort, que é a função de ordenação. E logo embaixo ele vai imprimir já a minha função já ordenada. Então esse res ele vai primeiro executar toda a minha função, ele vai fazer todo o processo de ordenação e no fim ele vai me mostrar como ficou minha ordenação. Bom, agora a gente está vendo aqui no terminal, a gente pode ver ali em cima, logo quando executou a questão, é aquela lista com random que ele me deu números aleatórios em todas as posições. Então a gente vai ordenar essa lista. E a partir da segunda linha, ele já vai entrar naquele def, naquela função. Então, em cada linha desse def, ele vai executando de novo, ele vai dando um print para poder saber em qual posição está sendo ordenado. Então, a gente vê que a primeira lista ela já teve alguns números mexidos, aí na terceira linha, ela já teve outros números, só que desses são os da esquerda, e na quarta linha já são os da direita, e as outras duas linhas elas são os pivôs, que são os números que estavam por ali jogados para poder ser ordenados. E aí a gente pode ver aqui na última linha, e ela já me dá a minha lista já com os números ordenados. Pode ver que eles já estão em uma ordem crescente.
Aqui nós estamos na nossa questão final, nossa questão 6, a qual vai fazer uma comparação entre tríades e processos. Aqui, igualmente na questão 3, nós utilizamos o Python, o qual vai realizar uma tríade, ou seja, uma tarefa, a qual vai imprimir as letras A, B e C. Nós também utilizamos a função timer, no caso, para coletar o tempo necessário para a execução dessa tarefa. Agora, nosso segundo, também em Python, nós temos a execução de um processo, o qual utiliza da função fork, que vem do import OS. E nela, igualmente anterior, nós vamos ter um processo pai e um processo filho, o qual o processo filho irá retornar as letras A, B e C. Igualmente, nós também temos a utilização da função timer para o cronômetro do tempo de execução. Aqui no nosso terminal, nós podemos ver exemplos do uso, no caso do tempo médio da tríade após ser executada 20 vezes. Nós temos aqui um tempo médio de 0,01 segundo, enquanto que para os processos nós temos um tempo de 0,01 segundo. Logo, nós temos que os processos acabam se apresentando como uma forma mais lenta do que em comparação com as tríades.